abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos nesse momento. Esse é o momento que nós íamos cultuar ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Nós íamos nos reunir aqui para adorar a Jesus de Nazaré, aquele que, quando os anjos viram subir a glória, eles disseram: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Aleluia, nós te adoramos nessa noite, Senhor. Nós viemos aqui, meu Deus, render o nosso coração nas Tuas mãos essa noite, Senhor. Nós viemos render, meu Deus, a nossa vida no Teu altar nesta noite, Senhor. Toma as nossas vidas, sonda-nos, Senhor, porque Tu conheces o nosso coração, Tu nos conheces. E, meu Deus, se há em nós, meu Deus, um caminho mau, lança para longe de nós o caminho mau. Todo resquício de treva, lança para longe de nós em nome de Jesus. Cura-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor. Nesta noite, nós viemos aqui, Senhor, te agradecer por esses dias cuja água, a chuva tem caído, meu Deus, na terra. A chuva, meu Deus, essa primeira quarta-feira do ano, ela tem dado ar da graça, tem regado, meu Deus, as nossas plantas, tem enchido o leito dos rios. A chuva que vem para purificar, para limpar, meu Deus, o que está sujo. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós, e o Senhor tem mandado a chuva, o Senhor tem nos lavado, o Senhor, meu Deus, tem refrescado, meu Deus, toda a terra, o Senhor tem refrescado Divinópolis. Queremos te agradecer pelos elementos naturais, meu Deus, pelo fenômeno da natureza. Nada sai de ordem, nada sai da sua devida ordem, porque o Senhor, meu Deus, assim pré-estabeleceu, e assim está estabelecido e decretado até o fim dos tempos. Muito obrigado, ó Deus, te glorificamos, te exaltamos, porque estamos aqui num culto ao Senhor. Viemos prestar culto a Jesus, prestar culto a Jesus de Nazaré, e viemos, meu Deus, aqui unidos na mesma fé, quebrando o desânimo, o ceticismo, a incredulidade, as murmurações, colocando o diabo debaixo do nosso pé e decretando: aqui quem reina é Jesus Cristo, e quando Jesus reina, a cura, a libertação, a transformação, a glória, em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Não queremos só chorar quando a música entra, porque não somos carnais. Não queremos, meu Deus, só glorificar quando os louvores começar a cantar, porque isso aí qualquer pessoa faz. Mas nós te adoramos em espírito, te adoramos em espírito, em verdade, conscientes da presença, conscientes de que Tu estás nesse lugar, consciente de que Tu é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Viemos a Ti prestar honra, louvor e gratidão pela Tua graça, o Teu amor que nos envolve, o Teu amor que nos perdoa, o Teu amor que nos levanta, o Teu amor que nos dá uma nova oportunidade. Isso é graça, e viemos agradecer pela graça do Senhor. Mesmo sem merecermos, ó Deus, mesmo inúteis, mesmo os pobres que somos de espírito, o Senhor, meu Deus, tem graça para nos dar, o Senhor tem graça para nos oferecer. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua graça, o Teu amor, pela Tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos a cada manhã. Obrigado pela Tua misericórdia, que é a causa de estarmos aqui nessa noite. Obrigado pela Tua misericórdia, que é a causa de nos alegrarmos nessa noite, porque para demônios não há misericórdia, mas para nós há misericórdia. Porque para demônios não há salvação, mas para nós há salvação. Porque para demônios não há mais chance, mas para nós, a cada dia que acordamos, que abrimos os olhos, que respiramos, a Tua misericórdia se renovou, nos dando mais uma oportunidade de poder fazer tudo diferente, de viver em plenitude de vida, de buscar a vida plena no Senhor. Porque o Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância para aquele que deseja. Obrigado pela graça, Senhor,
pela tua graça, pelo teu amor. Aleluia. Exalte ao nome do Senhor, querido. Glorifica o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala com ele, ó, comece a adorar. Comece a adorar a Deus. Comece a adorar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor vai cumprir o desejo do teu coração, se você buscar o Senhor. E essa é a verdade que nós iremos cantar agora, amém? Glória a Deus. O que adianta ter as riquezas deste mundo, ou ser honrados por todos se eu não estiver perto de ti? Estar contigo vale mais pra mim do que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Diga, é impossível alguém, é impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Senhor, que adianta ter as riquezas desse mundo, ou ser honrados por todos se eu não estiver perto de ti? Estar contigo vale mais pra mim do que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Diga pro Senhor, te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Declare isso ao Senhor, levante a tua mão e cante. Cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás
tuas bênçãos vão ter. Não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar. Aqui tua glória eu quero tocar, teu rosto eu quero ver. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Diga impossível. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos vão ter. Nós cremos nessa verdade, querido. Nós acreditamos. É impossível alguém estar perto do Senhor e não ter as bênçãos do Senhor. Mas o Senhor só cumprirá o desejo do nosso coração se buscarmos ao Senhor. Nós vemos isso na caminhada profética Esdras. Esdras, ele preparou o coração, Esdras capítulo 7, versículo 10. Ele preparou o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor. Ele preparou o coração para ensinar a lei do Senhor. Por isso, ele teve uma jornada feliz. Ele pediu a Deus uma jornada feliz e Deus deu a ele uma jornada feliz. Não estou dizendo que não haverá infelicidades, frustrações. É o que mais vai ter às vezes na caminhada. É espinhos, é cruz, o caminho é estreito. Para entrar lá, a porta nunca vai ser larga. Se tua vida está larga demais, eu não sei para que céu você está indo. Você precisa rever seu cristianismo. A sua vida não pode ter porta larga. A vida de um cristão, ainda mais no mundo de hoje, de ceticismo, de deboches, de apostasia da fé, a porta é estreita, amados. A porta é estreita. Se você está buscando conforto e porta larga, não é Cristo que você está buscando. Ele sim, Ele te dá descanso, porque Ele é humilde e manso de coração. Ele vai tirar o seu cansaço, porque Ele mesmo fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas a porta é estreita. Não é para você andar cansado e sobrecarregado. Mas não está falando que você vai andar sem dores e imune de frustrações e problemas. Ele não quer que você ande cansado e sobrecarregado. Aleluia. Glória a Deus. Você pode estar passando a situação que for na sua vida. O que Deus não quer de você é que você esteja cansado e sobrecarregado. Está passando ali, mas está ali firme, ó, na presença de Deus. Está passando por tribulações, por dificuldades, mas está firme ali na presença de Deus. Pode estar triste, angustiado, mas como Paulo falou, não abatido, nunca, jamais abatido. Aleluia. Glória a Deus. E é isso que nós vamos declarar agora com esta canção. As nossas canções, elas são orações, e nós vivemos elas, em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Declare: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Diga: eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Diga para ele: perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior, pois prazer maior não há. sim, meu Deus, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Diga pra ele: oh, se comparado ao que não sou apenas servo. Diga: teu amigo me tornei. Eu me tornei teu amigo. Diga: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Diga: eu te louvarei, te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Somente a ti, Jesus. somente a ti, Jesus, eu te louvarei, somente a ti, Jesus. Somente a ti. Aleluia, cante comigo. Te louvarei.
Para ti toda a honra, toda a glória, Senhor, todo louvor. Glória a Deus. Nesse mesmo espírito, eu só quero estar abrindo aqui a Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Pode ficar em pé, que nós vamos continuar adorando ao Senhor. Adorar de uma forma diferenciada. Provérbios, capítulo 3. Gente, minha Bíblia. Ah, tá. Provérbios 3. Versículo 6. A gente tem falado aqui alguns tempo atrás sobre os caminhos de Deus, né? Deus tem os seus caminhos. E a gente tem falado dos caminhos de Deus. Em Provérbios 3, versículo 6 diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as suas primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Você crê nessa palavra? Que se a gente honrar o Senhor com todos os nossos bens, entregando ao Senhor a primícia de tudo que a gente recebe, a gente vai ter celeiros fartos e os lagares transbordarão. Um dos meus maiores prazeres desde quando eu me converti ao Senhor é ter a maturidade de pegar o meu envelope e depositar o meu dízimo. Eu me senti importante. Eu me sentia como um obreiro, como alguém que chegava, entrega das meninas para elas entregar. Eu lembro quando eu recebi meu primeiro salarinho, a primeira coisa que eu fiz foi retirar o meu dízimo, porque eu amo o meu Senhor. Por mais que o meu dízimo fosse insignificante, que era muito pequeno, o meu dízimo era muito pequenininho, mas o amor era muito grande. Transbordava de amor colocar o dinheiro no envelope. Eu transbordo de amor quando eu tenho que ir no banco, sacar o dinheiro em espécie, colocar o dinheiro aqui no envelope do dízimo e falar: Senhor, está aqui, ó, a minha fidelidade, porque nada tem me faltado. Nada tem me faltado. O Senhor abre portas. Quando eu como, a gente vai comer, a gente olha para o arroz quentinho, olha para o feijão amado. Isso aí foi porta que Deus abriu, foi porta que Deus nos deu. Então, quando você que é membro, receber aí o seu salário, que o seu maior prazer não seja pagar aquela conta gorda do cartão de crédito, porque você alimentou mais suas vaidades carnais do que investiu nas coisas da obra de Deus. Que não seja você um desespero ter que ser fiel aos homens e se orgulhar em ser fiel só a César, mas esquecer de ser fiel a Deus. Jesus um dia falou isso: dê a César o que é de César, seja fiel aos homens. A civilização dos homens requer que você pague suas contas, pague o que você deve, pague suas contas. Agora dê ao Senhor o que é do Senhor, dê a Deus o que é de Deus. Então, um dos meus maiores prazeres hoje é separar o dízimo das meninas, separar o dízimo meu e da Aline, da nossa casa, aqui nesse envelope.
É um dos meus maiores prazeres. Chegar e fazer isso aqui, ó. Isso é um ato espiritual. Toma, Satanás. Você perdeu. Satanás perdeu. Falei toma, Satanás, não é que eu entreguei para o diabo aqui não. Estou falando toma na cabeça dele. Porque esse dinheiro aqui não vai para devorador. Vai para pagar as contas da igreja. Vai para investir no reino de Deus. Isto aqui não é só contabilizado, amados, nos anais da tesouraria da igreja. Isso é histórico. É você crescer fazendo parte de uma história. É tão bonito ver essa igreja reformada. Tão bonito a gente fazer para Deus. A gente doar as coisas para o reino de Deus. A gente está fazendo para o Senhor, ninguém está fazendo para homens. Como é maravilhoso a gente ver o fruto do nosso trabalho, o fruto da nossa mão. O melhor é saber que a casa de Deus está bem cuidada. É saber que eu não tenho só o bem lá em casa, mas a casa de Deus tem o melhor. Isso é amor. O amor é atitude. Isso é amor. Então, amados, quando você vier trazer o seu dízimo, ou você for depositar, você vai ver um QR Code aí, ó, na cadeirinha, debaixo do escudo aí, é o QR Code para você depositar a sua oferta, o seu dízimo de amor. Quando você for depositar, faça com muito amor. Porque Deus também não recebe. Você pode chegar para mim, pastor Caio, tome 1 milhão, ó. Então, não quero não, filho. A igreja não precisa dessa mixaria de 1 milhão, de 2 bilhões de dólares. Não, a gente não precisa disso. A gente entendeu que Deus requer as coisas com amor. Se não for com amor, nada terei, nada serei se não tiver amor. Nada, passa tudo, mas se não tiver amor, nós não teremos nada. Então quando você for fazer, faça com amor. Se você for ofertar, oferte com amor. Se Deus te tocou para te dar uma oferta de sacrifício, fica tranquilo. Essa oferta de sacrifício que você vai dar, amados, me conta aqui quem deu oferta de sacrifício que faltou o dinheiro, que faltou depois. Todas as vezes que eu me sacrifiquei, Senhor, o Senhor está me tocando. Eu lembro na época, a gente não podia dar 100 reais. Eu e a Aline estava no início do casamento, né, Aline? Nós fizemos um propósito, eu dei 100 reais, a Aline deu 100 reais. Amados, nunca faltou. 100 reais para mim é como se tirasse hoje, às vezes, do seu bolso, 2 mil reais. 1.000 reais na época, isso aí, 2006, 2000 e tanto. Retirasse do bolso muito dinheiro na época. E a gente fez aquele propósito com Deus. Amados, eu nunca vi Deus falhar. Eu nunca vi Deus falhar. Agora, eu já vi pessoas que omitiram, às vezes, o dízimo. Omitiram não porque com medo de faltar. A fobia, lembra do espírito de Mamon, né? O espírito de Mamon, ele opera em 2 áreas. O quero mais, o quero mais, o quero mais, a sanguessuga, né? E a fobia, o medo. O medo de faltar. Essas pessoas que não depositam dízimo, que não dão ali a oferta, com medo de faltar, pode ficar tranquilo, é certo, vai faltar. O dízimo ela vai dar. É um pneu do carro que fura, é uma doença inesperada, uma cirurgia do filho que quebra o braço, é não sei, alguma coisa o seu dízimo vai ir. O dízimo é certo, amados. Você dá ou para Deus ou para o diabo. Você dá ou para Deus ou para o diabo. Se você omite os 10% daquilo que você ganha, Deus, amados, deixa eu te falar, isso aqui não é chantagem. A igreja não precisa de merreca nenhuma de dinheiro. Eu estou te conscientizando espiritualmente. Conscientizando espiritualmente. O seu dízimo você está dando todo mês. Agora, para onde que você está dando? Para o reino de Deus? Ou para as portas que estão se fechando? Ou para a gasolina que aumentou? O carro que deu defeito? É aquela amarração financeira, é aquela dívida de juros que vai aumentando e você não sabe para onde vai. Vocês estão entendendo, amados? Então entenda que dízimo é certo, você vai dar. Agora, ou para o reino do céu, ou para o reino das trevas. Aí depende muito do seu coração. A gente não quer ver pessoas, amados, com vida amarrada financeiramente. A gente não quer ver pessoas com projetos amarrados. Tudo é amarrado, tudo travado. Às vezes é por causa de quê? Falta de entendimento bíblico. É orgulhoso nessa área.
é teimoso nessa área e não consegue desfrutar dos bens, não consegue desfrutar de Deus. Por quê? Porque é teimoso. O orgulho, amado, ele derruba todo mundo. Derrubou um anjo no céu, não vai derrubar você? Não vai derrubar a mim e você? Derrubou um anjo. Então assim, entenda essa verdade. Quando nós investimos na casa de Deus, a gente está investindo em coisas eternas. Provérbios 3, medita em Provérbios 3. São versículos de sabedoria. Medite em Provérbios 3. Está escrito lá: o homem que honra o Senhor com seus bens, ele terá os seus lagares cheios. Ele terá. É saúde para o corpo dele, é saúde para a mente dele. Amém? Enquanto nós louvamos ao Senhor, você pode trazer seu dízimo, a sua oferta, você pode depositar sua oferta. Aí fica a critério do que Deus mandar no seu coração. Amém? Glória a Deus. Onde era tristeza se verá a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. Cante! É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som de uma grande festa. Diga eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Amém. Glória a Deus. Estenda a tua mão com alegria para o altar. Nós vamos estar consagrando o dízimo, consagrando a oferta, abençoando em nome de Jesus. Ah, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado a Deus porque nós temos portas abertas por causa da tua boa mão. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos abençoado e derramado bênçãos inumeráveis, a qual nós não podemos nem sequer contar. O Senhor, com a tua graça, o Senhor, com teu amor, tem despedaçado, meu Deus, os carros, meu Deus, de guerra do devorador. O Senhor tem blindado nossas casas, o Senhor tem mantido os nossos lares de pé. Porque, meu Deus, o Senhor é um Deus fiel. Abençoe, meu Deus, cada família aqui representada. Nós abençoamos cada casa, prospere profissionalmente, honre os teus servos e servas, honre os teus filhos e filhas, abre portas, abençoe, meu Deus, traga, meu Deus, um vento de prosperidade, realizações, projetos concluídos na tua presença. E que haja prosperidade com projetos que estejam aliados aos teus. Aquilo que não está aliado ao teu projeto e ao teu sonho, por mais que gere uma pseudo-prosperidade, nós não queremos. Queremos aquilo que está aliado ao céu. E nós abençoamos em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus, que bênção. Louvado seja Deus, amados. Queridos, hoje eu queria chamar as crianças à frente. Nós vamos orar pelas crianças. E já chamar o pregador da noite, o irmão Wesley,
vai estar trazendo a palavra. Ei. O que é? Glória a Deus. Que benção a Eloá aí, rapaz. Ei, que benção, né, rapaz? Glória a Deus, que maravilha. O altar recheado. A Radacinha, que figura, aleluia, Jesus. Ó, só benção, ó, Azaf, ó. Jesus, segura. Que benção. Vamos abençoar nossas crianças, amado. Glória a Deus. Que haja sobre as nossas crianças a presença do Espírito Santo. Que haja sobre as nossas crianças a presença de Deus, amado. Será muito triste a gente chegar ali na frente e ver que um de nossas crianças que cresceram no altar se desviou. Foi para o homossexualismo, para a bebedeira, para as farras, foi para as drogas, ou foi para o ceticismo de uma vida sem graça, sem Deus, sem fé, se tornou alguém frustrado, murmurador, reclamador. O que nós temos profetizado, amados, é para blindar nossas crianças, porque o mundo espiritual se move pela palavra que é liberada, só que tem que ter testemunho dos pais. Não adianta, se você não é fiel a Deus, querer que o seu filho seja, mas não vai ter jeito, não vai andar, não vai rolar. A não ser que Deus tenha um escolhido na tua casa, como foi na minha casa. Minha família não era fiel a Deus, mas o meu pai tinha lançado a semente, eu estava vivendo longe do meu pai, por causa da semente, porque Deus tinha um chamado ali na minha vida, Deus foi e resolveu me converter, e meu coração já estava derretido. Agora, mano, nós estamos num tempo que vai ser muito difícil alguém que desviar voltar. Então não brinque você de ser um péssimo testemunho para os seus filhos. Seja alguém que dê testemunho. Jesus está voltando. Sabe por quê? Depois que Jesus voltar, você vai bater naquela porta ali, dando murro, dando soco, gritando para o alto, desesperado. Você vai pegar a Bíblia. Aqui, Jesus, eu estou lendo agora. Ó, fala comigo de novo. Você vai esmurrar aquela porta. Abre, me dá chance de novo. E não vai ter chance para você. Não espere acontecer isso. Agora, não faça nada obrigado. Mas se o seu coração, amados, está mal, seu coração está amargurado, não deixe isso passar para as crianças, não deixe isso passar para os teus filhos, não deixe isso passar para as suas filhas. Cara, vista aquela carapuça santa, aquela santidade cirúrgica, vá para a cirurgia com Deus e deixa Deus, rapaz, fazer a obra na sua vida. Você vai ser feliz e os seus filhos também, sua casa também. Nós profetizamos para os nossos filhos aqui, ó. E nós declaramos, Senhor, que nenhum deles vai desviar. Nós declaramos em nome de Jesus que Satanás não virá com picuinhas, arapucas, armadilhas para tentar seduzir os filhos desta casa. Em nome de Jesus, nós profetizamos, serão santas, santos sim, serão chamados de loucos, perseguidos, porque a tua palavra diz, meu Deus, que é aquele a qual o Senhor deposita um sonho, Satanás não poderá o resistir. Satanás não resistiu Josué em nenhum dos seus dias. Aonde Josué entrava, ele tinha vitória, ele tinha êxito. Aonde Josué entrava, ele conquistava. Nossas crianças, meu Deus, é da geração dos conquistadores, aqueles que plantarão a planta do pé na terra da promessa, e quando eles plantar a planta do pé, o Senhor vai dar de herança em nome de Jesus. Glória a Deus, pode ir. Satanás está derrotado, amados. O inimigo está derrotado. Derrotado. Olha o que está acontecendo aí na frente aí, ó. Ou Deus fecha aqui ou fecha lá. Pelo que eu estou vendo, o negócio vai fechar ali. E que fique gravado na live.
A obra, quando é de Deus, não adianta, amados. Satanás tentar levantar boate, levantar homens, mulheres, levantar advogados. Teve advogado que falou: eu rasgo meu diploma, nós vamos fazer uma liturgia especial para esse advogado vir aqui rasgar aquele diplominha fajuto dos homens. Rasgo o meu diploma se a igreja não fechar. Homens, os homens de Divinópolis. Que maravilha, rapaz. Nós vamos ter muitas liturgias ainda de reconciliação. De reconciliação, liturgias proféticas. De muito amor, muita festa. Muita festa, porque o Senhor é conosco. Amém? Glória a Deus. Estenda a tua mão para cá. Vamos abençoar nosso pregador, amado irmão Wesley, que hoje Deus já encheu o coração dele de um maná para nos entregar nessa noite, de um alimento para entregar o teu espírito. Deus não fala ao seu sentimento, Deus fala ao teu espírito. Então por isso que independe da forma que você chegou aqui, mal, cabisbaixo, depressivo, com raiva, com muita acúmulo psicossomático, independente da forma que você chegou, Deus, Ele não fala aos teus sentimentos, Ele fala ao espírito do homem. Então pega as verdades que vai ser liberada aqui para o teu espírito. Senhor, nós, com temor e tremor, nós estamos no teu altar. Nos rendemos a ti, prestamos honra, glória e louvor. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor já encheu e transbordou o coração do teu servo, e Ele vai estar, meu Deus, mandando o recado do céu. Neste momento agora, este microfone, ele se torna uma trombeta. Neste momento agora, este microfone, ele se torna, assim diz o Senhor, porque o teu filho pregará a tua palavra. Enche os nossos corações, abre os nossos corações, como a terra, meu Deus, e o seu arado, ara a terra, prepara ela, porque sementes virão do céu e darão frutos para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? É um momento muito alegre estar aqui na casa do Senhor, ainda mais falar da sua palavra, que hoje a gente vai estar debruçando nela, né? Sendo alimentando. Primeiro, Deus me alimentou. Vou estar passando para a amada igreja, que vocês nessa noite possam compreender e entender o que Deus tocou no meu coração. O Espírito de Deus possa tocar no teu coração nessa noite. Convido você a abrir em Atos, capítulo 9, do 1 a 9. Amém? Atos, capítulo 9, do 1 a 9. Eu tive uma certa dificuldade de colocar esse tema. Eu coloquei um tema da palavra hoje, é o chamado. Hoje a gente vai falar sobre um chamado de um homem de Deus, que até hoje marca nossas vidas. Como o pastor já falou aqui na frente, você também tem esse chamado. Nós temos esse chamado. Nós devemos marcar vidas. Amém? Atos, capítulo 9, versículo 1 em diante até o 9. Vou estar fazendo a leitura. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram no caminho, assim homens com mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão ao que te convém fazer.
Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, e não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Amém. Podeis assentar, fica à vontade. Chamado de Paulo. E eu me indaguei, por que Deus escolheu Paulo? Ou Saulo? E eu me indago, por que Deus te escolheu? Por que Deus me escolheu? A Bíblia nos fala que Paulo, ele era um cristão, não um cristão, ele era um judeu. Ele tinha conhecimento da lei, ele tinha conhecimento da palavra de Deus. É tanto que ele tinha tanto conhecimento nisso, ele ia tão firme que ele estava perseguindo os cristãos. Para Saulo, ou Paulo, às vezes eu falar Saulo e Paulo aqui são as mesmas pessoas, tá, gente? Para ele, que ele era ofensa a Deus. Os cristãos estavam ofendendo, eram como falsos profetas, falando coisa que não era da graça de Deus, porque ele estava baseado, alicerçado numa lei. E muitas vezes nós vemos dentro da igreja pessoas assim. E Deus te chama. Você está baseado simplesmente na teologia, simplesmente na palavra. Deus te chama hoje para algo a mais, algo mais profundo. Paulo perseguia aquelas pessoas porque ele era religioso, possamos falar assim. Pessoas que religiosas, ela não vê a obra do Espírito. Pessoas religiosas não vê o mover do Espírito. Paulo era religioso. Em Atos capítulo 22, 3, fala que ele era um homem judeu, instruído pela palavra de Deus. Gamaliel, doutor da lei da época. Ou seja, Paulo não era igual Pedro. Ele tinha uma instrução, apesar que Pedro teve a instrução do mestre. Mas Pedro não era letrado igual Paulo. Mas Pedro tinha o Espírito Santo de Deus. Paulo não tinha aqui. Aqui neste momento, Paulo não tinha nenhum espírito. Ele era religioso, via aquilo que estava afetando a Deus. Eu me pergunto, Deus o escolheu. A gente for ler o texto, vai perceber, tem Atos mais adiante, Deus fala, eu vou te chamar para mim. Vou ter Ele para levar a minha palavra. Mas por que Deus chamou ele? Por que Deus não chamou o sumo sacerdote? Também tinha conhecimento. Por que Deus não escolheu outras pessoas? Por que Paulo? E Deus me regou meu coração. Primeiro, no início do versículo 9, a gente percebe uma característica de Paulo. Olha, Saulo, respirando ainda ameaça, não essa parte, porque queria matar os discípulos, né? Mas esse pedacinho pequenininho, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco. Ou seja, ele pediu a uma autoridade, um poder, para ele se executar aquilo que ele achava que era certo. Primeira característica de Paulo, é uma pessoa que se curvava, submissa à autoridade. É uma característica que eu percebo Paulo. E outra característica que eu percebo nele, que ele guardava a lei de Deus. É tanto que ele guardava, ele achava que ele ofendia as pessoas, os cristãos, Pedro, os discípulos estavam ofendendo a Deus, ofendendo a religião dele, sendo por o contrário, aqueles homens estavam trazendo mais pessoas para Deus. Nessa noite eu te convido a conversão, o chamado de Paulo e o seu chamado, o meu chamado, o chamado da igreja, o nosso chamado. Que nós somos religiosos, viemos aqui cultuar o Senhor, mas viemos de verdadeiramente cultuar o Senhor, adorar o Senhor, se entregar diante do Senhor, não simplesmente bater um cartão como nós fizemos na nossa empresa, trabalhar, ver, participar do culto, sair comovido com a palavra, com louvor que nos mexe, mas não nos mudar em nada. Então esse Paulo estava indo em Damasco com uma carta, com uma autorização, com poder para matar, ceifar,
prender. Acredito que Paulo, aí em Damasco, quando ele viu a morte de Estevão, que eles pegaram Estevão, que de Estevão ele era um diácono, ele era cheio, a Bíblia fala que ele era cheio do Espírito Santo. Acredito ali naquele trecho ali, Paulo ficou observando aquele, algo moveu no seu coração, porque Estevão na sua morte, ele clamou, ele viu Deus, ele viu os céus abertos. Imagina o Paulo, ele foi morto apedrejado e jogaram Estevão aos pés de Saulo. Imagina ele olhando aquilo e falando assim, cara, o que faz essas pessoas, o que faz esses homens a falar desse Cristo de tal maneira que sendo morto ainda fala, vê Deus, vê o meu Pai? Não, então, acredita ali, Deus já começou a mover o seu coração. Quando ele foi a Damasco, então manifesta Jesus. E nessa noite eu falo que Jesus já manifestou várias vezes na sua vida. Várias vezes Jesus manifestou já na minha vida. Várias vezes Jesus fala. Ele fala através do Espírito Santo, te incomodando. Aqui Paulo precisava ser uma manifestação mais bruta, possamos falar assim. É tanto que a Bíblia fala que ele caiu do cavalo, literalmente, caiu, se assustou. Quando Jesus se manifesta a ele, há um clarão, há uma nuvem de glória, aparece naquele clarão, ele cai, e ele escuta a voz, chamando, Saulo, Saulo, Paulo, Paulo, Wesley, Caio, por que vocês não fazem minha obra? Por que vocês não estão executando o que eu estou pedindo? Por que vocês tendem a o caminho da religião? Anda no caminho do meu espírito. Então ele fala, porque se me persegues? Aí acredita ali dentro de coração de Paulo está batendo igual o meu aqui, acelerado, disparado, porque ele perseguia os cristãos. E de repente ele escuta a voz de Cristo, a quem ele persegue. Acredito que já vem na memória, matamos o Estevão, matamos tantos homens de Deus. Acredito ele ali naquele pequeno tempo ali, já começa a trazer, olha, eu fui tão religioso, busquei coisas que era da religião, aprofundei na lei, mas não aprofundei naquilo que é mais precioso, que é a presença de Deus. Paulo defendia, igual eu falei, por que Deus não chamou aqueles outros? O sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote a gente vai ler até Jesus condenando eles, que eles pregavam a lei, pregavam a palavra para o seu autodefesa, para o seu prazer. Simplesmente isso. Então eles faziam tudo, movia tudo, baseado na palavra para o seu poder. Mas não expunha a palavra. A palavra tornava-se um fardo para aqueles judeus, para aqueles povos. Sendo que Jesus não veio pregar essa palavra. Ele veio pregar a libertação. E pegou logo o que persegue. Aquele que persegue. Igual o pastor falou, pode perseguir, esse vai transformar. Ele vai virar um ganhador de alma. É difícil lutar contra o Senhor. Não vai vencer. Não adianta, pode ter todo o poder na mão. O Senhor quebra, o Senhor molda, o Senhor transforma, o Senhor restaura e o Senhor traz para Ele. Se o Senhor quiser mover, Ele move. Mas essa palavra eu trago é para nós, como igreja que estamos aqui. O Senhor quer te usar, o Senhor quer nos usar com poder e graça. O Saulo, ele foi mudado, ele foi usado depois que ele curou sua visão. Quando ele recebeu o Espírito do Senhor, aí sim, ele estava apto para pregar. Porque nós não entendemos, e devemos entender, tudo que nós fizemos, tudo que nós vamos executar, tem que ser pelo intermédio da graça, pelo poder do Espírito sobre nossas vidas. Tudo você fazer com suas mãos, que seja na obra do Senhor, pode ter certeza, não prosperará.
Mas estou fazendo para Deus. Paulo fazia para Deus. Mas Paulo não teve sucesso. Teve sucesso quando? Quando realmente ele fez para Cristo, fez para Deus. Quando o Espírito se moveu no seu coração. Quando o Espírito se move no meu, se move no seu coração. Pode ter certeza, queridos, maná vai descer, poder de Deus vai descer sobre nossas vidas. E tudo que você será abençoado. Às vezes a gente pergunta, mas Paulo escolheu porque ele era judeu? Porque ele tinha... Não. É aquele princípio que eu te falei. Acredito eu firmemente que Deus escolheu porque ele prezava a sua palavra. Ele tinha um senso de autoridade. E teve momentos na Bíblia, ele podia até usar a sua autoridade e não usou, ele se aquietou. Paulo também tinha reconhecimento como cidadão romano. Quando ele foi preso, ele falou, opa, sou romano. Os romanos assustaram, porque ele tinha autoridade. Muitas vezes Paulo se abstém da sua autoridade, do seu poder, para ouvir. Ele que nos escolhe, queridos, é para converter pessoas. Jesus nos escolheu, nos chamou para nós levar a palavra. Mas eu não tenho esse ensinamento de Paulo, mas uma vez eu falo, Pedro também não tinha ensinamento. Pedro na sua pregação converteu 3.000 almas, 3.000 vidas. Onde a sombra de Pedro passava, pessoas eram curadas. Olha, quem foi Pedro que negou Jesus? Aí eu me faço uma reflexão, nós negamos a Jesus também. Em vários momentos da nossa vida nós negamos, não quero aqui ser hipócrita e falar que não, sim negamos. Vários momentos nós negamos Jesus, mas a diferença é que nós devemos reconhecer, Senhor, eu te neguei, agora eu vou ter passos, atitudes diferentes, porque eu quero ver o seu poder manifestar sobre a minha vida, na vida daqueles que precisam de ti. Paulo, Pedro e os discípulos entenderam isso, que não era por intermédio deles, é intermédio do Espírito de Deus, é pela graça de Deus, a graça do Senhor estava sobre a vida deles. A igreja do Senhor deve entender e compreender isso. No momento nós entendemos que a graça do Senhor está neste lugar, pessoas realmente serão curadas, libertas, porque a palavra liberta. Nós temos poder de expulsar demônios, pôr as mãos, demônios sair, mas quem vai libertar aquela pessoa de fato é a palavra de Deus que vem entrar no seu coração e vai ruminando até ela tirar aquela casca de Satanás. Foi assim na minha vida, acredito que foi assim na vida de muitos. Quando nós nos aprofundamos na palavra, o Espírito vai se revelando e manifestando a nós e nós vamos limpando cada vez mais. Foi assim com Paulo, ele entendia da palavra, o Espírito entrou nele, pronto. Está um vaso completo. Porque de palavra o homem entendia, mas não tinha experiência. Não adianta. Não adianta eu e você não ter experiência com o Senhor. Não adianta. Não adianta eu falar experiência como tenho como pai, com uma pessoa, não ser filho. Eu falo, mas ela não experimenta, ela não vive a cólica. As noites mal dormidas, depois um sorrisinho daquela criança, já desmancha tudo. Ontem o Azaf dormiu, cheguei meio cansado lá em casa, cansado e atrasado. Minha moto furou o pneu, ontem foi meio atribulado. Aí ele dormiu, ele me viu pouco, quando fui pegar ele para colocar no berço, até emociona. Ele ficou, papai. Cara, aquilo ali me renovou. Aí eu peguei a palavra e dei uma lida lá novamente. Queridos, essa experiência só eu que tive. É a mesma coisa quando você tem experiência com Deus. Quando você chama Pai, Ele te responde. Quando você vive momentos difíceis, você vê Ele presente, próximo de você. Você vai passar isso para as outras pessoas. Elas vão ver em você. Mas Deus quer conosco, é experiência com Ele. É desfrutar desse amor.
Deus quer isso conosco nessa noite, queridos. Devemos entender, esse homem de Deus, ele se obteve, se negou uma autoridade que ele tinha para submeter a uma autoridade maior, que era de Cristo. Já parou para analisar? Ele tinha uma carta do sumo sacerdote. E poderia outros também perseguir ele. E como perseguiu? Até os próprios judeus o perseguiam. Porque aquele que tem o Espírito de Deus na sua vida, ele incomoda o inferno. Ele incomoda os religiosos. Ele comove os doutores da lei. Porque o Espírito de Deus está nele. Eu aprendo que eu e você devemos incomodar este mundo. Como o pastor falou no início do culto, se a gente não estamos incomodando, tem algo errado. Se está tudo, a porta está muito larga, está tudo certo, está tudo fluindo, espera aí. Pode estar fluindo sim, queridos, na bênção do Senhor. Não é que isso é errado. Deus, mas pode ter certeza, se não tem nenhum levante para ou a sua vida financeira, ou a sua vida espiritual, ou a sua vida sentimental, ou na sua vida secular, se não tiver um levante, pode ficar, tem alguma coisa errada. Porque você tem que incomodar o Satanás. Quando nós incomodamos Satanás, ele se move para nos atingir. Ele se move para nos atingir. Então Paulo foi até a cidade, foi guiado. Outra coisa que eu aprendo, nós devemos ser guiados pela palavra, pelos homens de Deus. Pela palavra de Deus. Então, o que eu entendo um processo de conversão de Paulo. Ele ouviu a Deus, se manifestou, ele foi a um lugar que estava cego. Para e pensa, quando nós convertemos, somos cegos. Espiritualmente enxergamos nada. Vivemos uma experiência, um momento gostoso na igreja. Que coisa é essa que eu senti naquele culto? E aquilo ali começa no seu coração, você vai. Eu falo isso, queridos, porque comigo foi assim. Se você foi diferente, mas comigo foi assim. Eu ia na igreja, queridos, apesar que minha família ser evangélica, eu andei no mundo. Eu ia na igreja para procurar mulher. E casei com uma do mundo, que converteu. Como é que Deus faz, né? Olha como é que Deus faz. Eu ia, mas teve um dia que eu estava no culto, eu lembro direitinho, foi na primeira igreja batista, ela era no Costa Rangel. Alguém de Divinópolis lembra dessa igreja aqui? Sabe onde que é? Chegou um jovem perto de mim, me abraçou, falou assim: hoje Deus falará contigo. Sumiu o homem, o jovem, mas Deus realmente falou comigo. Aquilo ali eu saí do culto, tinha marcado já um compromisso com uma menina, falei, não dá. Saí, fui embora. Minha mãe já estava indo na igreja, minha irmã também. Eu comecei a visitar a igreja. Aquilo ali, minha vida já foi mudando. Eu já falei que na igreja eu tinha vergonha, eu sentava lá na frente, meus colegas não vê. Mas Deus trabalhou no meu coração, queridos. Porque o seu chamado é assim. Ele vai naquilo que você precisa. Ou seja, eu estava procurando um lugar, algo errado. Deus trabalhou e mudou. Paulo estava fazendo a mesma coisa. Acredito que todos que estão aqui nessa noite, você estava andando em caminhos tortuosos. O Senhor te revelou e te pareceu, e você começou a andar caminhos certos. Mas que seus caminhos não fiquem só com você, queridos. Alguém falou para você. Alguém foi Paulo para você. Alguém foi Pedro. Alguém foi Estevão. Você deve ser esses homens também para as outras pessoas. E muitas vezes nós queremos só ficar sentado e só sendo alimentado. Não, queridos. Não é só isso o evangelho. É muito bom estar recebendo a palavra de Deus. É muito bom estar ser cuidado. É muito bom. Mas não é só isso. Deus te requer o chamado. Deus te requer uma ordem. Um mandamento. Isso é para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Paulo requereu dele um chamado, ele teve que abster. Opa, peraí, eu não tenho mais agora o poder nenhum.
ficou ali, recebeu uma oração, seus olhos foram abertos, recebeu o Espírito Santo do Senhor. E aí agora? Aonde ele estava, Paulo já estava ousado já. Todos ficavam com medo de Paulo. Imagina, um perseguidor que tinha autoridade, não tinha piedade nenhuma, não tinha nenhum pingo de piedade, matava mesmo. De repente converte, imagina, hoje é fácil, né? Mensagem WhatsApp rapidinho circula na rede social, e antigamente era só boca a boca. Você não sabia que era verdade. Mas essas mensagens chegando para os discípulos. O perseguidor mudou, hein? Quem aqui não ficava assim, será? Ele está vindo aí, misericórdia. Corria. Foi assim com Paulo, a Bíblia nos fala. Todos temeram, ficaram com medo. Mas o homem estava tão cheio do Espírito Santo, queridos, porque ele recebeu, ele foi convertido, ele foi mudado, mudou, teve autoridade do Espírito, onde ele pregava, pessoas mudavam. Até que com custo apresentou ele, vou ser bem resumido, com custo apresentou ele para os outros discípulos. E realmente eles viram a mudança de Paulo. Realmente, essa mudança, meus queridos, tem que ser em mim, tem que ser em você. Realmente as pessoas têm que ver a mudança em nós. Não seja religioso, seja movido pelo Espírito. A religião nada mais é mata, pedreja. A religião faz isso. O Espírito de Deus não. Cuida, sara, mesmo que dói, mas sara. Mesmo que você fique cego 3 dias, sara. Com fome, transforma, te limpa, te restaura, te dá autoridade. Mas é com amor. Você sente Deus te abraçando, arrancando aquela enfermidade, arrancando aquela dor. Ser cristão não é fácil, também não é difícil. É só nós entregarmos a Cristo, é só nós deixar o Espírito agir em nós. É nós que travamos o Espírito do Senhor, é nós que limitamos a sua presença. É nós. Deus está sempre, eu sempre falo isso, está com as suas mãos postas, a abençoar aquele que quer ser abençoado, aquele que busca em espírito e em verdade. Ele está sempre com a sua mão expostas. Ele nunca recolhe a mão. Quando nós adoramos e buscamos em espírito e verdade, Ele se manifesta em nós. Somos quebrantados, somos transformados. E temos autoridade para sair, para evangelizar, para pregar, para curar, expulsar demônios. Orar com imposição de mão. Essa autoridade quem te dá é o Espírito do Senhor. Depois que você se converte, recebe o Espírito Santo, os discípulos coloca a mão sobre a sua cabeça e fala: Senhor, manifesta o Espírito na vida dele. Paulo esperou esse processo. Vocês estão me entendendo? Estão compreendendo? Deus tem um processo para trabalho. Deus nos chamou para curar, para salvar vidas. Nós não ficamos só pegados à lei. Eu queria estar abrindo Isaías. Eu não sei falar o nome do pastor, fala chique aí. Tem faltado. Fala, Deus. Isaías 42. 42 mesmo, que pingou aqui em mim aqui. Isaías 42. Isaías 42 fala do servo do Senhor. Fala da tipologia de Cristo, certo, pastor? Eu quero fazer só uma pequena analogia rapidinho com vocês aqui. Diz assim, 42. Eis aqui meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, e quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará de direito para os gentios. Ponto. Você converteu.
Você é chamado como? Como? Cristão. Ou como crente, né? Vulgarmente falando crente, mas cristão. Essa tipologia aqui é de quem? Logo, serve para quem? Para nós. Concorda comigo ou discorda? Olha, Paulo, Pedro, se encaixa aqui. Eis aí meu servo amado. Aqui eu chamei, aqui eu escolhi para levar o evangelho. Eis aí João, Pedro. Eis aí, pastor Caio, não vou falar o nome de todos que eu não sei todos. Eis aí a igreja, a quem eu chamei. Que ele possa falar assim, aqui eu tenho prazer. Versículo 5 diz assim, assim diz o Senhor, que criou os céus e a terra, que criou os céus e estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está espírito, aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei justiça para tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador aliança com o povo e a luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere e os que jazem em trevas. Eu, o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não andarei outrem, nem a minha honra e a imagem de escultura. Queridos, essa palavra é para nós. O Senhor te chamou, Ele te chamou e não te deixa sozinho. Você percebe que no início Ele te sustenta, no versículo 1. No 6, o Senhor te chamou em justiça para tomar-te pela mão. Tomar-te-ei pela mão. Ou seja, o Senhor te guiará. Qual é a mão do Senhor? A sua palavra que nos guia. Ele nos dá experiência com o Espírito dele. Queridos, não adianta ter só o conhecimento da palavra. Você tem que conhecer o Espírito do Senhor e a palavra. Óbvio, primeiro é a palavra, depois o Espírito vai te encaixando. Mas via de regra, primeiro a gente conhecemos a sua presença, o seu Espírito. Porque como nós estamos louvando, tem pessoas aqui que não conhecem a Deus. Tem pessoas que entram neste lugar, nunca viu um culto de crente. Não sabe como é que o cristão fala que nós só somos reteté do barulho e somos mesmo. Mas quando ele sente o Espírito do Senhor, fala, olha, esse barulhão, esse reteté é diferente. Isso molda, mexe com a minha estrutura, porque o Espírito do Senhor está aqui. É diferente, não é nada de carne, não é nada por nós mesmos, é pelo seu Espírito. É diferente, queridos. Você se enche, você vê, olha, é algo diferente neste lugar, porque Deus se faz presente, que tem pessoas de Deus aqui, o Espírito de Deus se manifesta aqui. É diferente. Aí depois vem a palavra do Senhor, que nos conduz, que nos limpa, que nos molda, que nos transforma. Aí nós temos autoridade, poder, através do sangue de Jesus, para libertar as pessoas. Que nessa noite você possa entender o seu chamado. Que eu possa entender o meu chamado. Por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor te chamou? Por que nós estamos aqui? É óbvio, para adorar o Senhor, mas após aqui, qual que é o seu propósito? É continuar adorando? Sim, mas é só adorar. É só buscar a sua presença. Nos encher do Espírito, para quê? Para nos transbordar. Para as outras pessoas verem em nós o Cristo que há em nós, para que o nome dele seja glorificado, exaltado, e falar verdadeiramente ali tem pessoas que servem ao Senhor. E o Senhor olhará para essa igreja, olhar para cada um de nós, assim, olha, eu tenho prazer desse meu povo, porque verdadeiramente eles me seguem. Verdadeiramente eles me seguem.
Que nessa noite possamos compreender isso. Que o Espírito de Deus possa ter falado no seu coração. Que possa ter regado. Como essa palavra me transformou. Que você possa sair aqui indagando. Por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor escolheu Paulo? Por que o Senhor escolheu os 12, 70? Escolheu Estevão? Por que o Senhor escolheu esses homens da Bíblia? Se nós estamos aqui nessa noite, querido, é porque o Senhor te chamou. Entenda o seu chamado. Fala com o Senhor. Qual que é o propósito da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça para a sua obra? Devemos entender isso. E muitas vezes nessa caminhada minha cristã, eu me indago: Senhor, está certo o meu chamado? É isso mesmo? Muitas vezes nós indagamos nós. E o Senhor fala assim: é isso mesmo, querido. Prega, leva a palavra. Não importa o ambiente que você esteja. Não importa a igreja que você esteja. A presença do Senhor é a mesma. Aonde quer que você esteja, querido, a presença do Senhor é a mesma. Porque o Espírito dele está em você. Porque a igreja é você. A igreja não é essa estrutura. É você, é eu. E ele se manifesta na igreja. É na união, é em nós. Não fique temeroso. Não fique com medo. Que ele nos fala. Tem mais passagem bíblica que ele nos fala. Ele está conosco. Ele que nos guia. Ele que põe a palavra em nossas bocas. É Ele que nos dá entendimento. É Ele que abre nossos olhos e possamos ver: olha, Senhor. É só o Senhor, queridos. Então nessa noite entenda o seu chamado e provoque o Espírito Santo do Senhor. Provoque o Espírito do Senhor, que Ele possa te incomodar. Que Ele possa realmente te esquadrinhar e te incomodar, se sentir incomodado com a sua presença. E literalmente caímos do cavalo. Entender, Senhor, só sua graça nos basta. Mais nada. Convido você a colocar-se de pé. Sai nessa noite meditando nisso: Senhor, por que o Senhor me chamou? Vamos estar orando, entregando ao Senhor este momento. Que você possa meditar nisso. O Senhor está aqui, meu Pai, a Tua palavra, Pai. Igualmente o Senhor tem ministrado no meu coração, meu Pai. O Senhor nos chama, Senhor, para levar, anunciar a Tua boa obra. A Tua graça, meu Pai, sobre nossas vidas, meu Pai, Tu manifestar sobre nós. Está aqui, igreja, meu Pai, diante de Ti, de pé, diante da Tua presença, Senhor. Ó Senhor, meu Pai, cada servo, cada pessoa que está aqui, meu Pai, eu sei, meu Pai, que o Senhor tem um chamado, o Senhor tem um propósito, meu Pai. Os ajuda, meu Pai, a reconhecer, me ajuda, Senhor, a reconhecer qual é o chamado, Senhor, para nós. Nós sabemos, meu Pai, que devemos, meu Pai, anunciar o Teu Evangelho. Nós sabemos, meu Pai, que devemos, meu Pai, anunciar a Tua palavra com temor, meu Pai, com tremor também, Senhor, através do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, Pai. Nessa noite, meu Pai, queremos, meu Pai, pedir a Ti o manifesto do Teu Espírito, meu Pai, sobre cada vida que está aqui. Ó Deus, que eu possa sentir, meu Pai, comovida e movida, meu Pai, a buscar a Tua palavra, buscar a Tua presença, meu Pai, buscar a Ti, meu Pai, e ter autoridade, meu Pai, a anunciar, meu Pai, Tuas boas novas, anunciar, meu Pai, a Tua graça, anunciar, meu Pai, aquilo que Jesus, o que o Senhor fez na vida delas, e as pessoas terem o prazer de conhecer a Ti, através das nossas vidas, através dos nossos testemunhos, meu Pai, testemunhos de gestos, testemunhos falados, meu Pai, testemunhos de nossas vidas, Senhor. Queremos isso para nós nessa noite, meu Pai. Assim como o Senhor chamou Paulo, Senhor, há um momento, meu Pai, de cura, há um momento, meu Pai, de transformação. Queremos passar por este momento, Senhor. Um momento a nos renunciar, reconhecer o soberano do Senhor.
Reconhecer, meu Pai, que é inútil, meu Pai, lutar contra o Teu Espírito. É inútil, meu Pai, lutar contra, meu Pai, aquilo que o Senhor, meu Pai, tem para nós. Que possamos entender, meu Pai, a Tua graça sobre nossas vidas, Deus. Que possamos sair daqui nessa noite, meu Pai, cheio do Teu Espírito Santo, meu Pai, movendo-nos, meu Pai, de forma diferente, tendo atitudes diferentes, meu Pai, renunciando a nós mesmos, o nosso eu, meu Pai, às vezes, meu Pai, a nossa autoridade que há em nós, meu Pai, nos humilhar, entender, ouvir, meu Pai, entender as outras pessoas, Deus. Clamamos a Ti, meu Pai, que o Teu Espírito venha estar sobre a Tua igreja. O Teu Espírito vem estar sobre nós, meu Pai. Aquelas pessoas, meu Pai, que perseguem a Tua igreja, meu Pai. Elas vão reconhecer que o Senhor, meu Pai, é o Deus dessa igreja. O Senhor é o Deus das nossas vidas, meu Pai. É inútil, meu Pai, lutar contra o Espírito do Senhor. Não é contra nós, meu Pai, é contra o Espírito do Senhor que está em nós, Senhor. Meu Pai, nos deixa cada dia mais próximo de Ti. Dando sede, meu Pai, de alimentar da Tua palavra. Dando sede, meu Pai, estar próximo da Tua presença, Senhor. Eu te peço a Ti, meu Pai, nessa noite. Coloca, Senhor, cada vida aqui na Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Diga assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Não há mais tempo para olhar para trás. Quem conhece, canta comigo. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O quê? O Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Solta a voz, querido. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. A igreja tem um chamado. A igreja tem um chamado a cumprir. Glória a Deus, glória a Deus. Que palavra abençoada. Nós queremos te louvar mesmo, Senhor, pela tua vocação. Às vezes é necessário cairmos por terra, ficarmos cegos, passarmos de perseguidor a dependentes daqueles que vêm impor as mãos sobre nós e retirar a nossa cegueira. A passarmos de líderes perseguidores a sermos aqueles que, com o clarão da tua glória, passarmos a ser totalmente dependentes e guiados por irmãos, por aqueles a qual perseguimos ou rejeitamos. Glória a Deus. Quando Deus está no processo, amados, os que te perseguem um dia dependerão das tuas mãos para retirar a cegueira deles. Os que te perseguem terão um dia que reconhecer que Deus é contigo. Um dia Deus me deu uma palavra e foi assim: quem te rotulou vai ter que ungir os teus frutos. Quem te rotula vai ter que te ungir e reconhecer Deus é na tua vida. Um dia Eli rotulou aquela mulher que estava orando, Ana, bêbada, embriagada. Quem te rotulou vai ter que te ungir. Ele teve que ungir Samuel e falar: fala, meu filho, Deus fala contigo. Quem te rotulou um dia vai ter que te ungir. O reino de Deus, amados, provoca umas voltas extraordinárias. O reino de Deus, ele provoca umas giradas no mundo inexplicáveis. É assim que Deus vai fazer na minha e na sua vida esse ano. Esse ano vai ter muita viravolta de Deus. Nós estamos falando aqui hoje, mas quando acontecer, nós vamos olhar para o e falar assim: Deus é fiel. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Agora vai igual Saulo. Por mais que muitos não entendam, por mais que muitos vão duvidar do seu chamado, como foi com o apóstolo Paulo, bem pregado aqui pelo irmão Ezra.
Quando Paulo chegava nas sinagogas, um tremedor, porque não tinha, amados, essa convicção da conversão de Paulo. Poderia ser uma cilada dos romanos, poderia ser uma cilada para a morte deles. Mas a igreja, Paulo enfrentou o desprezo dos irmãos da igreja, a rejeição de Roma e a perseguição dos judeus. Ele foi excluído nos três, mas ele tinha um chamado. E ele cumpriu com o chamado dele. Amém? Seja você alguém que vai para o mesmo céu que um cara desse. Seja você alguém que vai lutar, batalhar as mesmas batalhas que esse cara batalhou. Porque quem é Paulo hoje? Quem é Pedro hoje? Se Deus não conta comigo e com você. Nós somos hoje a continuidade deste povo, desta amada igreja. Ou digo mais, desta poderosa igreja constituída de homens e mulheres simples de coração. Essa é a igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, nesse fim de semana eu só queria deixar alguns avisos. Ainda não teremos a escola dominical, tá? Esse janeiro agora muitas pessoas estão viajando e também é um momento de férias de muita gente, das crianças. Então nós vamos também dar essas férias para a escola dominical. Retornaremos, se der, retornaremos ou no final de janeiro ou no início de fevereiro com a nossa escola dominical. Amém? Eu já queria preparar os irmãos para o aniversário da igreja. Nós vamos comemorar 9 anos nessa cidade esse ano. 9 anos de muita vitória, muitas conquistas. São 9 anos, é um bebê ainda, né? Então a nossa igreja, a gente vai comemorar 9 anos dia 18 de março, lá em março. Então a gente queria fazer uma surpresa para Divinópolis, trazer alguém de nome que venha nos abençoar. Então eu queria contar com vocês, amados, contar com toda a igreja. Amém? Se a gente puder ofertar, a gente puder trazer alguém, fazer alguns intercâmbios aí, chamar o bispo para pregar de novo. Mas queríamos, de uma forma, os 10 anos vai ser muito especial, mas os 9 anos agora, 9 anos vai ser mais especial ainda. Eu creio, né? Comemorando 9 anos, os 9 dons do Espírito, o ano da libertação, a gente trazer alguém especial aí, e 10 anos vai ser sim, com chave de ouro, 10 anos vai ser uma bênção, em nome de Jesus, se assim Jesus permitir. Se Deus permitir, faremos. Se Deus permitir, nós faremos. É assim que um homem de Deus fala a mulher de Deus. Amém? Glória a Deus. Então não teremos escola dominical. Quem está nos 12 dias de jejum, né? Hoje foi um dia mais tranquilo, creio eu, para todo mundo. O corpo está se acostumando. Jejum é se abster. Jejum, você vai ter dor de cabeça. Não é sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo é você falar uma coisa e não cumprir com Deus. Agora, o que você fala e faz, isso aí é para as águias, né? Então, quem está nos 12 dias do jejum, amanhã teremos a reunião aqui, 7h30 da noite, em nome de Jesus, para a gente estar nos consagrando a Deus, entregando o jejum, né? Você vai ter força, mano, para aguentar os 12 dias para 12 meses. Você está consagrando os 12 dias para 12 meses, amém? Tem gente que nunca fez isso, né? Está fazendo esse ano, glória a Deus. Ano que vem, quem sabe toda a igreja não entra. Quem sabe toda a igreja não faz esse propósito de estar aqui 12 dias na presença de Deus em consagração e jejum. 12 dias para 12 meses. Vai ser um ano extraordinário, um ano diferente, um ano abençoado. Amém, amados? Glória a Deus. Então é isso, esses são os avisos. Amanhã 7h30 estaremos aqui, quem está no jejum, né, para a gente orar a Deus e nos consagrar para a glória de Deus. Vamos receber a bênção. Tem aqui alguns visitantes, né? Tem visitantes que estão conosco aqui, né? Tem um casal ali que está com a filhinha. Deus abençoe, viu? Volte sempre em nome de Jesus. Está linda a filha, viu? Eu lembro dela grávida, vocês chegando aqui. Que bênção, rapaz. Glória a Deus, muito feliz de ver, viu? O bebê, a princesinha, que lindo. Glória a Deus. Nós temos mais visitantes aqui hoje? Não, acho que somente, né? Glória a Deus. Tem a Valéria está nos visitando aqui, né? A Valéria com a sua filha, né? Valéria, sua filha é de casa também, né, Valéria? Glória a Deus, que bênção, né? Louvado seja Deus. Nós louvamos a Deus pela vida da Valéria. E nós queremos, amados, agradecer a Deus por tudo que Deus tem permitido a gente vivenciar esse ano. Esse ano vai ser um ano de muito equilíbrio,
né, de muitas coisas vão chegar ao seu equilíbrio, mas não aquele equilíbrio que gera maldições e estaca zero. É um equilíbrio que organiza, né? Porque depois que ele organizar, ele vai te desequilibrar de novo para você crescer. É o desequilíbrio que faz crescer, né? Horas de estudo, tensão, isso tudo é desequilíbrio da sua vida, mas que te faz crescer, em nome de Jesus, amém? Domingo vai ser uma benção, né? Esses dias, todos os dias têm sido uma benção. Glória a Deus. Vamos receber a benção. Estenda a tua mão. Que o Senhor Deus de Paulo te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abraça essa pessoa do seu lado e fala com ela, olhando nos olhos dela. Diz assim: você tem um chamado, igreja.